dia frio da primavera. O que fazer? Bom dia, Camila. Que bom você aqui, querida. Que friaca, gente. Mas, né, estamos ainda na alunação de Virgem, fazendo a transição mesmo, né? A gente já entrou na primavera, mas veja que não é um botão, né? Apertou e ok, né? O mutável, ele faz a transição da estação, né? E aí, Libra é a própria primavera, né? Na alunação de Libra, quando o Sol e a Lua estiverem no signo de Libra, a gente vai sentir ela mais latente. Por hora, vamos mergulhando aí, né? Nessas transições. A expansão astral de hoje, ele vem aí falar, né? Da Lua crescente, ele vem trazer a oportunidade de observarmos, né, o que é preciso reformular dos nossos métodos, o que já está tomando forma e de que forma isso pode ser mais ajustado, né, porque num primeiro momento a lua nova, ela nos traz a intenção. Depois, uns 3 dias depois, vem, né, aquela formação dos recursos que eu tenho. E aí, no quarto crescente, que será hoje, né, às 22h55, se dá o momento já do direcionar dessa energia, do fazer brotar essa energia, né? Então, o quarto crescente, ele vem pra gente justamente para nos fazer perceber se aquelas intenções estão tomando forma ou não, tá bom? Então, qual que é a essência do dia nessa expansão astral, né? Lembrando que a expansão astral, ele é um olhar para o céu do dia e nesse olhar do céu do dia, trazer pra gente o que está servido, né, celestialmente falando, e o que a gente pode desfrutar dessas energias. Então, hoje é o dia de Mercúrio, né? Mercúrio está em Libra. Então, a essência do dia é uma essência mercurial. Nossa mente mais ativa ou mais dispersa, nossa comunicação com ânsia por se fazer pronunciar, nossa curiosidade aguçada, nossa vontade de trocar, né? E especialmente porque Mercúrio está em Libra, então Mercúrio em Libra é a comunicação polida, empática, é o me expressar pensando no outro, ou até para quem trabalha, aquele dia em que, puxa, hoje é um dia de uma reunião importante, então é positivo para acordos, é positivo para esses acertos, né? Então, a essência do nosso dia é Mercúrio. Depois, qual que é o olhar do dia? O olhar do dia é onde está a Lua. A Lua segue em Sagitário. Hoje ainda, né, lá por volta de 8h16, ela ingressa em Capricórnio, então a gente vai ter ela boa parte do nosso dia ainda em Sagitário, nos chamando ao manter a positividade, a fé, né? A Lua, ela faz, né, na movimentação do dia, uma boa conversa, né, com Mercúrio, né? Então, ela traz a coragem de falar, de expor, com Mercúrio buscando as palavras certas, os ajustes que são importantes, né, nesse caminho, né? Então, o olhar do dia é esse manter da fé. Vocês vão ver que depois à noite, com o ingresso da Lua em Capricórnio, a gente vai deixar um pouco de lado essa positividade, né? E vai olhar para o que de fato temos em mãos, porque a Lua em Capricórnio é a Lua que fala, mas o que você tem em mãos? O que você tem de concreto? O que você tem de real agora, né? E aí a gente sente um pouco de um baque, né? Porque Sagitário
Ele não quer saber do concreto, ele lança a flecha e vai lá ver o que tem quando a flecha cair, né? Enquanto isso, ele tá no caminho experimentando. Capricórnio já não, fala, não, quero aqui, ó, o preto no branco, o que que eu tenho, né? Então, o nosso olhar vai mudar, mas a boa parte, né, do dia e da noite, teremos essa continuação do Sagitário nos trazendo a força, né, para ir e transformar o que Virgem tem nos proposto, que é o tema da alunação. Se você não sabe do que eu tô falando, o tema da alunação, eu tenho bastante posts aí desde o dia 17, que é quando começamos a alunação de Virgem, com todos esses detalhes, né? O tema central da alunação é reformular os nossos métodos e fazer isso com equilíbrio, sem precisar ser drástico, sem precisar ser extremista, né? Fazer isso com tranquilidade, com harmonia, tá bom? Depois, né, quais são os movimentos de hoje? Como eu disse no comecinho, a Lua vai mudar para a fase crescente, né? Que é quando a gente vai perceber o que está nos ajudando na expansão proposta pela alunação. Então, o que está ajudando a gente a se reformular? Ao mesmo tempo, também vai aparecer, pode aparecer, né, com a fase crescente, quais são os desafios, quais são as coisas que precisam de ajuste, porque senão não vai vingar, porque senão não tem como tomar forma, né? É como quando a gente planta uma semente e essa semente ainda não foi romper a terra, né? A fase crescente é a fase do romper a terra. Olá, Ellie. Então, é o momento do romper a terra. Então, quais são os seus objetivos, no sentido do que precisa ser reformulado aí, da forma como você faz as coisas, que você já pode conseguir perceber as formas, perceber se está dando certo, perceber se requer ajustes, né? Importante olhar isso, importante essa clareza, né? Essa clareza é que faz com que a gente perceba se algo tem que ser mudado ou não, porque senão a gente segue no piloto automático e, né, nem se dá o trabalho de verificar o que está acontecendo. Aí daqui a uns dias, quando a lua cheia chega e que cai uma bomba na nossa cabeça, né, porque a lua cheia ela traz, né, tudo que foi plantado há 15 dias atrás, a gente fica sem entender, né? Então, olha que interessante o caminhar observando esses passos, né, do céu e especialmente da lua, né, porque a lua que traz os gatilhos, né? Então, nesses movimentos do dia também, importante perceber que Marte, eu falei ontem, eu vou repetir hoje porque o movimento continua. Ele vai quadrar Saturno, né? Os dois estão retrógrados. Então, traz pra gente uma impulsividade maior, uma irritabilidade também no lidar com as coisas. Então, muito cuidado para não explodir se é uma situação que você quer manter. Porque se é um momento de ruptura, então é a hora de bater a mão na mesa, é a hora de se pôr, de se colocar, de se decidir, de se posicionar. Mas se não for, né, respira, perceba que a estrutura interna que você pode ter para lidar com isso está aí, né? Nem sempre é valioso, nem sempre o resultado melhor é se a pessoa que gritou mais alto ou se a pessoa que não deixou barato, né? Em alguns momentos, o que vale é você manter a sua paz, né? Especialmente se é uma situação que você deseja ter continuidade, né? A gente tá falando, a gente pode trazer isso para o campo das relações, porque às vezes a gente não tá num bom dia e aí sai vomitando tudo em cima das partes que estão envolvidas e depois o estrago tá feito, né? Dá para pedir desculpa, dá para voltar atrás, sempre dá, né? Se for o caso, é o que pode ser feito, mas precisa, né, passar por tanto desgaste? Essa reflexão é importante fazer.
Uma outra coisa desses movimentos do dia é perceber que a Lua em Sagitário também vai fazer um trígono a Marte em Áries. E aí a gente tem duas situações. O aumento dessa irritabilidade e da vontade de jogar tudo para cima. E Sagitário com Áries é fogo, fogo mesmo, no sentido mais literal possível. Então, assim, cuidado para não expandir isso, mas pelo lado positivo, né? Porque sempre tem os dois lados da moeda. A hora da ação é agora, a hora de ter coragem de fazer os movimentos é agora. É aquilo que estava procrastinando, aquilo que estava postergando, é a hora do fazer, é a hora do sentir, né, o que vem lá de dentro e colocar para fora. Porque o que acontece com a lua de fogo, conversando com planetas de fogo, é o que está dentro de nós, que traz contentamento, que traz realização, acaba se externando. E aquilo que está incomodando muito também, porque o fogo ele é transparente, o fogo ele simplesmente transborda e tipo as pessoas que lutem, é tipo isso. Mas a gente tem que só ter esse cuidado na observação do se eu quero manter, é melhor, né, cuidar, é melhor não sair dando tiro à torto e à direito para não se arrepender depois, tá bom? Logo de manhã, né, nos meus abastecimentos, eu tava ouvindo o Ian Meckler, né, que é da Luz da Cabala, e ele tava falando sobre a nossa ampliação de visão, né? O ampliar a visão amplia as possibilidades. Muitas vezes a gente tem uma visão do nosso ângulo, né? Ponto de vista. O que a palavra ponto de vista é, né? Bom, desse lugar onde estou, enxergo isso aqui. Quem tá desse lado direito meu vai ter outro ponto. Quem tá do outro vai ter outro ponto. Então, o que é importante é a gente buscar ampliar o nosso ponto, mudar de posição, olhar sobre outras perspectivas, né? Para que a gente consiga enxergar as coisas de uma forma mais possibilitadora, né? Porque muitas vezes, se a gente só tem uma forma de ver, a gente normalmente só tem uma saída, né? E aí é por isso que tantas vezes a gente bate cabeça, tantas vezes a gente não encontra as respostas, tantas vezes a gente fica perdido, porque a gente só tem um ângulo de visão para contar, né? E a gente pode mudar o ângulo de visão, a gente pode fazer esse autoexercício, né? E é muito mais do que se colocar no lugar do outro, mas exercitar a sua força de outras formas, né? E perguntar, e se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, e se eu fizesse frito, se eu fizesse cozido, né? Colocar isso, porque daí amplia as suas possibilidades. Estamos ingressando na fase crescente e isso é bastante importante. Observar que o que foi plantado agora tem força para crescer. Observar que mesmo que você for desafiado, é importante se manter firme nessa decisão, né? Imagine, né? Bom dia, Juju, lindona. Deus é você, linda. Imagina se o broto, quando olhasse para a terra que está em cima dele, né, a semente, falasse: ai, meu, muito difícil, vou subir não. Ah, que trabalho. Sei lá quantos quilos de terra tem em cima de mim, sei lá se um bicho vai pisar em mim e vai acabar comigo. Você já pensou se as plantinhas, né, esses legumes e verduras que a gente come, falasse isso? Ah, vou sair não. Lá em cima dá ruim, não quero não. Nem sei o que tem lá em cima, nem quero saber, né? Por isso que na lua crescente é importante essa firmeza do que eu quero, né? Para saber que a gente pode florescer, crescer, florescer e depois frutificar, para depois se entregar de novo na minguante, né? Essa beleza dos ciclos, né? Essa beleza de ser guiado pelos ciclos, tá bom? Dia
porreta por aí, respira aí, né? Não nos deixemos-nos guiar pelo nosso coração, mas não pela nossa irracionalidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente está guiado pelo coração, o que vem é uma sensação boa, de paz, de autorrealização, de saber estar fazendo o seu melhor. Quando a gente perde a mão disso, é quando a gente, mesmo falando o que queria, mesmo xingando, mesmo a gente ainda fica inquieto. Aí a gente usou uma outra parte que não é racional, né? A gente usou o nosso sistema de defesa. E é importante, né? Temos essa capacidade de olharmos para o que estamos falando, fazendo, e dosar isso, né? E se eu preciso muito dar uns gritos, tá bom, escreve, né? Grita, só com umas almofadas, né? Não fica também, né, com uma energia represada aí, mas os comos você tem como escolher, sabe? Então, bora lá, bora pra esse dia. Tem um monte de postagem legal que eu já escrevi antes de entrar aqui. Tem um quadro novo que eu vou postar, que é para os aniversariantes do dia, com algumas dicas, né? Que eu uso a astronumerologia, então eu uso o movimento daquele dia pelo grau do Sol, né, da pessoa, então no caso o Sol em Libra, no dia 23. Eu uso o significado do número 23, né, com a numerologia. Então, dá uma pequena pinceladinha, né, todos os dias para os aniversariantes. Quem quiser marcar os aniversariantes, é uma forma de presenteá-los, né, com mais luz aí acerca de si mesmo. E sigamos. É isso mesmo, Ellie. A consciência pelos nossos atos, né? Não somos seres zumbis. Ao menos podemos escolher não ser, né? Existe todo um movimento do sistema para que a gente entre no piloto automático. Mas a vida pede mais da gente. A vida pede que a gente esteja vivo de verdade. Tá bom? Amanhã eu volto mais com expansão astral do dia 24. Por hoje, essa é a mesa que o céu nos coloca, que a gente saiba desfrutar com equilíbrio e paz interna. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.